E aí, gurizada, tudo bem? Tudo certo? Sejam muito bem-vindos aqui nesse vídeo do canal Central Granal. Sou o repórter Matheus Fernando, começando mais um conteúdo de Inter aqui para vocês, trazendo todas as informações pelo lado vermelho da força e da dupla Granal. O Colorado aí que vem de muitas estreias, algumas boas, mas outras nem tão boas assim. O Colorado aí que vem de estreia na Libertadores, estreia na Copa do Brasil e agora vai estrear no Campeonato Brasileiro. Nesse sábado, às 6h30 da tarde, lá no Castelão, vai enfrentar o Fortaleza. O Colorado que tem aí muitos desfalques por essa partida. E também outro assunto que beira aí nos bastidores do Colorado, a possibilidade do craque colombiano aí, James Rodrigues, desembarcar em Porto Alegre e vestir a camisa colorada. Eu vou te trazer o que tem de verdade por trás dessa história e se tem realmente alguma possibilidade do James Rodrigues. Já enfrentou o Inter numa possibilidade aí na Copa Libertadores em 2010, se ele vai vir para o Internacional ou não. Mas antes de avançar, é claro, eu vou pedir para tu te inscrever no canal, ativar o sininho de notificações, deixar o teu like, teu comentário aqui embaixo é muito importante. Vamos lá, parar de enrolar e vamos logo para informação. Vamos trazer aqui, pessoal, de imediato, a lista de relacionados para essa partida. Entre aqui na noite, madrugada dessa quinta-feira para sexta-feira, desembarcou já em Fortaleza. Em quinta-feira, durante o dia, fez o treinamento, já está lá em Fortaleza, lá você vai usar o CT do Ceará para fazer a sua preparação, seus treinamentos, para no sábado enfrentar o Fortaleza no Castelão. E vou trazer para vocês aí a lista de relacionados do Inter com diversos problemas, principalmente no setor de defesa. Brilhando na tela para ti a lista de relacionados, começando pelos goleiros, né? Emerson Júnior, John e Kehler. Kehler, titularíssimo do Internacional. Laterais, apenas René e Tamalara, nada mais que o Inter tem de lateral, é só isso aí. Zagueiros, Igor Gomes, Nico Hernandes, Moledo e Vitão. Volantes, Gabriel Baralhas, Campanharo, Johnny, Matheus Dias e Rômulo. Meias, Alan Patrick, Carlos de Pena, Estevão e também Lucas Ramos. E atacantes, Alemão, Jean Dias, Luca, Pedro Henrique e Wanderson. Então aí, lista de relacionados do Internacional Colorado aí, que tem alguns problemas até para fazer uma lista de relacionados. Agora eu vou trazer para vocês, pessoal, os desfalques do Internacional. O técnico Mano Menezes, junto com o staff aí, e também a comissão técnica, resolveu deixar em Porto Alegre 3 jogadores que tinham uma expectativa realmente de voltar de lesão, mas acabou ficando mesmo em Porto Alegre. Eu estou falando aí de Gabriel Mercado, o zagueiro Gabriel Mercado, argentino Gabriel Mercado, o atacante Luiz Adriano e também Mário Fernandes. Sim, ele ainda não se recuperou 100% da sua lesão na coxa direita, até se recuperou, porém está fazendo que até treinou também com bola, porém ainda não está 100% na visão também da direção técnica ali, da comissão técnica do Mano Menezes. Ele não está 100% aí para voltar aos gramados. Então, esses 3 jogadores, Gabriel Mercado, zagueiro, Luiz Adriano, atacante, e lateral direito Mário Fernandes, continuam de fora aí da lista de relacionados, do Luiz Adriano e Gabriel Mercado por desgaste físicos. Então, eles aí ficam em Porto Alegre para fazer a sua preparação para melhorar um pouco mais ali a musculatura e também para dar um pouco mais de descanso para a estreia do Colorado no Beira-Rio na Copa Libertadores da América diante do Metropolitanos na próxima semana. Outro também que está de fora e também se recuperando de lesão é o meia Maurício, que foi bastante movimentado aí a vida do Maurício nessa última semana, também por parte dessa semana, por situação de uma possível negociação de uma venda dele para o Bragantino. Meia Maurício, de 21 anos, para o Bragantino. Ele tinha contrato com o Inter até 2025, foi renovado por parte do Internacional até para dar uma valorizada no cara, para mostrar para a Europa, o cara tá bem, tá aí titular, a gente renovou o contrato dele, significa que ele tá bem, então para dar uma movimentada ali, uma melhorada na imagem e também uma valorizada no Maurício, fez um movimento de aumento de salário e também uma multa para tirar o jogador daqui. Então, Maurício, com uma lesão no quadril, também vai desfalcar o Inter, já desfalcou na estreia do Colorado na Copa do Brasil contra o CSA, que o Inter venceu com muitas dificuldades por 2-1, e o Maurício ficou de fora e vai ficar também de fora desta partida, além do Mário Fernandes, Gabriel Mercado e também Luiz Adriano. Como eu falei,
desfalques também no Internacional por parte de montar a lista de relacionados. E uma dificuldade que o Inter teve foi de colocar o Gabriel Barros, o atacante lá do Ituano, que não tem ainda condições de jogo. E também ainda não saiu no vídeo, os que saíram foram o Rômulo e o Jean Dias, que estão lá na delegação colorada, são novidades aí na concentração também no banco de reserva como opção. E talvez até entre no decorrer da partida contra o Fortaleza, mas a expectativa do Colorado é o aguardo do Gabriel Barros para ter uma melhor condição física e também para ser no beat para fazer sua estreia com a camisa colorada. Vendo essas informações, o provável time do Inter é Keiler, Matheus Dias ou Igor Gomes, mais uma vez improvisado, Vitão, Rodrigo Moledo, René, Gabriel Baralhas vai pro jogo. Sim, Gabriel Baralhas vai pro jogo. Até na entrevista coletiva o técnico Mano Menezes, depois da vitória contra o CSA, ele só falou que o único motivo que ele ter tirado o Baralhas do jogo contra o CSA é que ele já tinha amarelo, porque senão ele não teria tirado. O Gabriel Baralhas continuaria no jogo tranquilamente como titular, então aí entrou o Johnny no lugar dele, então nessa situação, Gabriel Baralhas e o Campanharo como uma reposição, Johnny, Depena, Alan Patrick, Pedro Henrique e Wanderson. Essa será a escalação do Colorado. Talvez no decorrer da partida o Alexandre Alemão até entre na partida, como tem a condição de ser aí no meio, fazer o técnico Mano Menezes querer rechear o meio de campo com Johnny, Gabriel Baralhas, Depena um pouco mais avançado, Alan Patrick, aí fica a situação de Wanderson e Pedro Henrique fazendo aí o trio, o ataque colorado. Rames Rodrigues, qual é a situação deste atleta? Rames Rodrigues, meia, 31 anos, aí o maior, não é o maior jogador do país da Colômbia, né? Ele é jogador colombiano, meia de 31 anos, está livre no mercado, ressentiu lá com o Olympiacos da Grécia. O último jogo que ele entrou foi no dia 14 contra o Olympiacos, venceu o seu jogo por 2-0. E o Rames Rodrigues, como eu falei, já atuou no Real Madrid, a melhor passagem na carreira dele em clubes na Europa foi no Real Madrid, também passou pelo Bayern de Munique, mas ele começou a sua carreira, foi no Banfield, da Colômbia. E uma curiosidade, o Rames Rodrigues enfrentou o Internacional na Copa Libertadores nas oitavas de final. Ele até foi expulso nessa partida. O Inter venceu o jogo no Beira-Rio por 2-0, um gol da Alexandre e outro, não vou me lembrar de quem é, mas o Rames Rodrigues estava dando seus primeiros passos aí no mundo do futebol. Ele jogava no Banfield da Colômbia. Nas oitavas de final, o jogo de ida no estádio Beira-Rio, Inter venceu por 2-0. Nesse jogo, o Rames Rodrigues foi expulso. E como eu falei, está livre no mercado, rompeu com o Olympiacos da Grécia, o Inter só teria que pagar luvas e também alguma compensação financeira pelo jogador ter assinado com o Colorado. Mas vou te dizer aí alguns números do jogador pelo Olympiacos. 23 jogos, 5 gols e 6 assistências. E com uma correção, não foi no dia 14 a última vez que ele atuou, foi no dia 9 de abril, dia 9 desse mês foi o último jogo que ele atuou, que o Olympiacos venceu por 2-0, o Olympiacos, que é o time da Grécia. Talvez o Rames Rodrigues vamos colocar aí 98, 99% de certeza que ele não vem pro Inter. Por quê? É um jogador caro, não é um jogador nada barato. Pro Inter trazer um camarada desse quilate aí, ele joga na mesma posição do Alan Patrick, que hoje é titular absoluto, sem nenhuma contestação. O Alan Patrick é o melhor jogador do elenco colorado aí, a léguas de distância o melhor jogador do elenco colorado. E o Rames Rodrigues joga na mesma posição que o Alan Patrick, de meia centralizado. E se o Rames Rodrigues viesse, provavelmente o técnico Mano Menezes não adotaria a situação de colocar os dois atuando juntos, até porque teria que sacrificar alguém também de meio de campo ou do ataque. Como são jogadores da mesma posição com mesmas características, e o Alan Patrick é um jogador muito importante, até também pelas declarações do técnico Mano Menezes, do Alessandro Barcelos, também do Felipe Becker, vice-presidente de futebol, também do executivo aí, o William Thomas, na questão de contratações. Eles já disseram, e todos eles com a mesma conversa, mesmo justificativo e mesmas respostas, como não é perguntado, que o Internacional fez aí movimentos com jogadores mais preparados, mais indiscutíveis, mas não foi o que o Internacional conseguiu fazer na questão de contratação. Então
o Inter trouxe o que conseguiu e foi pela linha de contratar jogadores que estavam se destacando em campeonatos estaduais. E o Inter aproveitou o fim desses campeonatos estaduais, que a janela se encerra até o dia 20, para trazer jogadores de outros estados. Então o Internacional fez um movimento com jogadores que se destacavam em campeonatos aí do interior. A Brasil é fora, tanto é que trouxe o volante Rômulo, o atacante Gabriel Barros do Ituano e também o Jean Dias aqui do Caxias. Então a situação do Internacional é essa aí. Talvez lá para o meio do ano, quando abrir a janela de novo lá no 1º de julho, quando vem o Ener Valencia, talvez o Inter aí até faça o tipo de movimento, mas por enquanto não há nenhuma informação que Rames Rodrigues irá desembarcar em Porto Alegre. Se tu gostou desse vídeo, já te inscreve no canal, ativa o sininho de notificações, deixa teu like e teu comentário aqui embaixo, muito importante. Eu sou o repórter Matheus Fernando, até o próximo conteúdo. Tchau!